Olá, sou o Márcio Dottori para o Minuto Náutico. A dica é: quais são os 10 itens que você nunca pode esquecer, nunca pode deixar de fazer antes de sair com o barco? Bem-vindo a bordo! Vou sair de barco e agora eu tenho que fazer uma série de procedimentos de segurança. Quais são? Primeiro, nunca deixar de verificar a previsão do tempo. O tempo é fundamental, simplesmente porque o mar deixa ou não deixa a gente passar. Não é só o mar não, hein? Água doce também. Depende do reservatório. Grandes reservatórios geram grandes ondas em função do vento. E complica a navegação. Então, a previsão do tempo, principalmente o vento, os ventos fortes onde você vai navegar, se há ou não, fundamental. Não esqueça também de checar a maré, né? Dependendo do lugar, você não entra e não sai sem a maré. Então, também é muito importante. Depois, plano de navegação. Você tem que fazer o plano de navegação. É simples. Informar onde você vai, que hora você volta e quantas pessoas estão a bordo. Só isso. Na Marina ou no Yacht Club, você é obrigado a fazer. Se você tem um barco na Poita ou tem um barco numa represa no rio, informe alguém, passe uma mensagem informando exatamente isso. Vou sair para tal lugar, volto a tal hora, tantas pessoas a bordo. Simples. Isso aqui te ajuda muito se você tiver necessidade de um resgate. Depois, combustível. Tem que inspecionar o nível do combustível. Claro que tem. Claro que tem. Tem que verificar muito bem o combustível para você ir, voltar e deixar um terço de reserva. Nunca saia o combustível no limite. Nunca sai no limite. Se você tiver pouco combustível, ou não sai, ou sai muito perto. Mas sempre lembrando dessa condição. Ir, voltar, reserva. O mar pode engrossar, o vento pode apertar. Essa é a regra da Marinha, que a gente já falou nisso e temos que seguir. Obviamente, inspecionar a motorização é muito importante no barco. Você tem que checar nível do óleo, nível do líquido de arrefecimento, se o motor tiver trocador de calor. Se for só um motor de popa, tem que só verificar o óleo. Verificar as correias, se for motor de centro. Tem a correia do alternador, tem também a correia da bomba d'água. Dar uma olhada geral no motor, se não tem nenhuma abraçadeira, alguma mangueira solta, encostando em algum lugar perigoso. Sempre aquela olhada. Então, a motorização é fundamental. Você tem que nem o óleo, o carro a gente não verifica tanto, mas o carro tem acostamento, o automóvel tem acostamento, barco não tem. Então, o motor é muito importante você cuidar muito bem dele. Verifica também hélice, motor de popa, ver se não tem óleo vazando pelo bolso do hélice, né? A parte central do hélice, pode ser isso aí, pode acusar o retentor, quer dizer, pode significar que o retentor está com problema. Então, a gente tem que olhar. E sempre se vê também se o hélice está íntegro, né? Senão vai vibrar e pode trazer algum problema para a transmissão. Depois, conferir a habilitação, se você está com a carteirinha, carteira de habilitação, e os documentos do barco. São vários documentos do barco, você tem que estar tudo isso certinho e pronto para apresentar se você for parado numa inspeção. Claro, mesma coisa com o automóvel, né? Depois, coletes salva-vidas. Tem que verificar se os coletes todos estão a bordo, a quantidade do barco. Ah, vou sair com 2 pessoas, só preciso de 2 coletes. Não. Se o barco for para 10 pessoas, tem que ter 10 coletes a bordo. Você pode, no meio do caminho, ter que resgatar alguém. Verifique se os coletes estão prontos para uso em lugares acessíveis. Verifiquem também os sinalizadores, os extintores, todo o material de salvatagem. Também, claro, se você tiver, você tem que ter uma buzina e um apito. Verifique, dá um toque na buzina se ela está funcionando. Por quê? Uma simples buzinada ou uma apitada pode evitar um acidente. Então, é um item de segurança, sim. Você tem que verificar se está funcionando. Âncora, tem que verificar âncora, amarra, está preso, se não tem nada solto ali. Se tiver o guincho, dá um toque para ver se ele está funcionando. Veja a âncora de reserva também, porque a primeira providência, se parar o motor, qual é? Jogar a âncora. Então, você tem que ter certeza que a âncora está lá, está funcionando, está bem presa, está tudo certo. E a âncora de reserva tem que ter, né? Qualquer barco tem que ter uma âncora de reserva também. Porque se eu com problema no guincho e tal, você tem que ter uma âncora rapidamente à mão para parar o barco. Condição
de emergência também. Bem, testar o rádio VHF e o GPS. O rádio VHF pode fazer um teste na própria Marina. Chama a Marina. Tá? Chama a Marina. É só um teste. Você tem que saber se o rádio VHF está funcionando, porque é ele que vai te ajudar, né, quando você precisar de socorro. Às vezes o celular não pega onde você vai navegar. Então o VHF continua fundamental. Testa o GPS também do barco. Vê se ele está ligando. Você vai usar o GPS, com certeza que vai usar. A gente sempre faz uma previsão de voltar a determinada hora do passeio. Então, água, você nunca pode deixar de levar. Água, chapéu, protetor solar, repelente, um agasalho, porque pode ser que você demore mais, pode ser até que você pernoite no barco, numa emergência, e daí? Então você tem que ter pelo menos água. Se tiver a levar comida também, é bom, claro que é, mas água é fundamental, não é importante. Então você tem que ter água, mais esses outros itens que eu falei agora. Por último, leva o carregador do celular. Se você tiver tomado USB no painel do barco, e deve ter, né? A gente já falou nisso aqui, a Aerotech fabrica essas tomadas USB super práticas, acessíveis para você deixar no painel. Então basta levar o cabo do seu celular, ligar lá e deixar carregando. Ou então leve o carregador, se o teu barco tiver inversor, leve também, né, você pode ligar no inversor e tal. Mas é importante você pensar na bateria do celular, que ela não dura muito. E o celular também pode ser utilizado para pedir socorro, é um conforto para todos, você passar mensagem sabendo que você, informando que você está bem, né? Todo mundo está bem a bordo, então o celular é muito importante também. Lembrando desses 10 itens, com certeza a sua navegação vai ficar muito mais segura. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe, isso nos ajuda muito.